Oi, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos tratar um pouquinho das artes plásticas que marcaram o modernismo na sua primeira fase. Como são inúmeros artistas, nós iremos dividir esta aula em alguns momentos para ficar mais didática para vocês, tá bom? Mas, curiosamente, me permita, eu vou iniciar os nossos pintores com uma pintora que não estava, a Tarsila do Amaral, que é, inclusive, o maior nome dessa geração. A Tarsila do Amaral era filha de grandes cafeicultores e ela optou por uma carreira artística. E teve uma sorte dos pais entenderem isso, especialmente naquela época muito tradicional, e o pai mandou ela para morar em Paris. Então, ela fez exposições coletivas em Paris, ela fez exposições individuais também. Então, observe que a carreira da Anitta não começa no Brasil, começa lá fora. Quando ela vem para o Brasil, ela já vem uma pintora consagrada. E então, dentro desse aspecto, ela já se integra ao grupo. Quando ela chega ao Brasil, a semana de 22 já tinha acontecido, mas ela está muito afinada com o que está acontecendo. Na tela A Negra, por exemplo, é uma tela que ela fez para a sua ama de leite. Você vai observar que nas pinturas da primeira fase, e até um pouquinho mais adiante, Cândido Portinari na segunda, duas tendências das vanguardas artísticas europeias vão predominar. A primeira delas é o cubismo, que é a questão do arredondamento, geometrismo das formas e principalmente a bidimensionalidade. A segunda delas é o expressionismo, em algumas distorções ou no inchaço proposital das figuras. Aqui você vai ter os três elementos. Observe, por exemplo, que toda a figura ela é geométrica, toda ela. O geometrismo é perfeito. Veja a questão do amamentar em um seio imenso de forma geométrica exata. Observe o rosto da moça. Proporcionalmente não tem cabelos, a boca inchada, os olhos assim, inclinados. Então você tem uma deformação facial, além desse inchaço. Então é uma técnica de tendência cubista com um expressionista. E é isso que chama a atenção na pintura brasileira. Porque se você for observar lá fora, eu Picasso, sou um pintor cubista, acabou. Eu, Salvador Dalí, sou um pintor surrealista. Pronto, meu irmãozinho. Aqui não, nós fazemos essa mistura com muita naturalidade, porque há uma tendência do brasileiro para o que se chama de ecletismo cultural. Propositalmente, eu coloquei esta tela de Tarsila do Amaral, A Samaritana, de 1911. Eu quero que você observe a data da tela A Negra, é de 23. De 1911 para 23, são aproximados 12 anos. Aqui nós temos uma pintora acadêmica. Se eu mostrar esta tela para alguém e disser assim, olha, isso aqui é da Tarsila do Amaral, quem não conhece a tela diz, rapaz, não é. Para você ver como foi a trajetória da pintora. Ela vai para a Europa, aprende arte acadêmica, depois se incorpora das vanguardas, se apropria das vanguardas e cria uma identidade muito própria. Bem, na sequência, nós vamos ter duas telas, Morro na Favela e Morro da Favela 2. Há uma distância temporal de aproximados 20 anos. E você percebe que os elementos, infelizmente, são os mesmos. Nós fizemos um processo de marginalização para com o negro muito forte no Brasil. O pós-abolição não inseriu o negro em sociedade. E resultado, ele sobe para o morro e aumenta a marginalização. Está aqui ele no morro. Procure aí, por favor, infraestrutura. Nenhuma. Água, eletricidade, calçamento, saneamento. As casas estão jogadas aleatoriamente, muito mato, árvores. Observe a população, toda negra. É uma denúncia que ela faz para com a dívida histórica que nós temos e que nós nunca pagamos e nem podemos pagar mais. Olha só, Morro na Favela 2. Você já nota que a tela é de 44, a primeira é de 24, então são exatos 20 anos.
A técnica, assim como da primeira cubista, na forma das casas, você percebe a disposição aleatória, é a favela, não há uma organização social. O grotão, as crianças próximas ao grotão. Então, infelizmente, nós temos uma realidade muito triste. Contrapondo a esta realidade de exclusão e sem nenhuma infraestrutura, eu quero chamar a atenção dos senhores para a tela Estrada de Ferro Central do Brasil, uma tela de 24. A gente nota logo de cara, sem dúvida nenhuma, que a tela é totalmente cubista, pelos traços arredondados, bidimensionalidade. Aqui você tem o trem, aqui você tem o automóvel, aqui você tem postes de eletricidade, você tem casas organizadas, você tem a igreja, diferente do que você lá em Morro da Favela, que você não tem nada, é só miséria. Não só Morro da Favela 2, mas também Morro da Favela. Então, ela faz questão de mostrar, com esta linha de telas, o contraste de um Brasil diferenciado, um Brasil para uma determinada classe social e o outro para uma outra classe que se torna uma classe invisível. Já Carnaval e Madureira, você percebe que ela vai trabalhar os temas cotidianos, comuns, como as festas carnavalescas, claro. E aí você tem o pessoal fantasiado, uma Torre Eiffel alegórica, lá ao fundo o Pão de Açúcar. Note no seu canto esquerdo inferior que até o cachorro está fantasiado. É o cotidiano, a vida simples das pessoas que é retratado aqui. Agora, esta tela ela mostra uma tendência que foi muito forte em vários pintores da primeira fase. Ora, você vai ter um nacionalismo, tudo bem. E o nacionalismo modernista foi uma redescoberta deste país. Como é que este país? Isso aconteceu tanto na literatura como também na pintura. E há uma tendência em trabalhar-se muito as cores da bandeira nacional, o verde, o amarelo, o azul e o branco, como você percebe em O Pescador. A gente observa o delineado horizonte, totalmente cubista, não só o delineado horizonte, mas as árvores, as casas e o próprio pescador. Eu quero que você note também uma coisa que é muito comum na pintura brasileira da primeira fase. Não há uma preocupação do artista com a ideia de proporcionalidade, porque o pescador ele está bem maior do que deveria ser. Esta tela ela é interessantíssima. Você tem aqui uma tela marcada pelo cubismo, não só pela questão das torres do prédio, mas observe o trapézio feito com os rostos. O nome se chama operários. Esses operários são aqueles mesmos imigrantes que vieram lá para as lavouras de café e não deram certo lá por conta do péssimo tratamento dado e vieram para cidades como Rio e São Paulo. Vão se aglomerar onde? Nos cortiços, nas favelas. Ela poderia perfeitamente colocar assim um borrado no rosto para dar a ideia de anonimato, mas ela fez questão de destacar etnia por etnia. Você tem aqui o leste europeu, você tem aqui africano, você tem aqui italiano, você tem aqui do mundo árabe, você tem aqui crianças e você tem bem ao centro, com uma homenagem, o Mário de Andrade, exatamente, aí de óculos ao centro, discretamente. Foi uma homenagem que ela fez ao amigo. O vendedor de frutas. A nossa cultura, ela está repleta de exemplos que trabalham a questão da natureza. E de repente eu tenho um rapaz que está em um barco vendendo frutas. Observe a desproporcionalidade, porque o tamanho deste abacaxi é muito grande. Veja o rosto dele, lábio inchado, nariz inchado, os olhos, isso é traço expressionista. E aí você tem o verde, o amarelo, o azul e o branco. Ao teu lado esquerdo, lá ao fundo, uma igrejinha
E do teu lado direito as palmeiras. E você tem toda uma paisagem tropical. Está dialogando com quem esse poema? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Você tem uma ave aqui também. Então veja que o jogo de intertextualidade é muito salutar. O mamoeiro. Estamos mais uma vez no subúrbio. Mais uma vez sem a mínima infraestrutura. O mamoeiro, que dá título à tela, está do seu lado direito. E olhe a desproporcionalidade do tamanho do mamão para a criança. É quase o tamanho da criança. Você tem aqui uma região onde não tem nenhuma estrutura de água, luz, saneamento, nada. Mais uma vez, uma tela muito forte de denúncia social com traços cubistas. Aqui em religião brasileira, observe o coloridismo, que é muito forte, marcante. Aí ela vai fazendo imagens de vasos com plantas, os nichos onde se bota as imagens, tá? Estátuas, estampas. Ela vai criando de diversas formas, dentro do cubismo, um altar, um oratóriozinho, que é uma coisa muito comum na casa de grande parte dos brasileiros e que vem representar a nossa brasilidade. E por falar em brasilidade, olha aí o Saci. O Mário de Andrade, por exemplo, em 28, ele deu um show onde ele resgata a cultura popular, tanto do índio, do sertão, do africano, enfim. E o Saci faz parte de tudo isso. Há inclusive um momento no Macunaíma que ele sai pulando só de uma perna. É uma referência muito sutil ao Saci. Só que o Macunaíma é depois da tela da Tarsila, que é de 25. E se você for perceber, este Saci, ele está tão bem elaborado dentro dos moldes cubistas, que mais parece assim um robô, se a gente for observar para os dias de hoje. Não poderíamos deixar de falar da Abaporu, de forma nenhuma. Você tem aqui uma grande sátira, o pensador de Rodin, mas quem são nossos intelectuais? Cabeça pequena e braços grandes. Isso quer dizer que temos pouco acesso ao estudo e mais acesso ao trabalho braçal. Você percebe a nudez, a questão do primitivismo. O ambiente também é primitivo. Note as cores típicas da bandeira brasileira, só faltou o branco, o verde, o amarelo, o azul. Note uma melancolia no nosso Abaporu. E o que é Abaporu é gente que come gente. No caso, cultura que come cultura. Nesse sentido, a paródia da Tarsila do Amaral, ela devorou a escultura O Pensador de Rodin e gerou esta obra. Muito interessante. É a obra mais conhecida do modernismo em sua primeira fase. Um grande abraço, fique com Deus.